vou começar a fazer o cabelo da Max. Eu tô usando aqui 35 gramas de massa. Eu vou abrir aqui, ó, minha massinha, de maneira que fique mais grossa na parte de baixo e mais fina na parte de cima. Aí você abre de um tamanho que você consiga preencher toda a cabeça dela. Para fazer essa cor aqui, meio cor de laranja, né? Eu tingi uma massinha natural com um pouquinho de laranja e um pouquinho de amarelo. Esse corante xadrez aqui, ó. Aí você vai encapando toda a volta aqui da cabeça, como a gente sempre faz com todos os bonequinhos. Só que nesse caso você tem que deixar aqui tudo bem lisinho, para depois a gente vir fazendo as marcações. Aqui na frente eu vou colocar uma franjinha, e aí você já marca a parte do meio, ó. Bem na direção do nariz, você faz a marcação central, né, do cabelo e vai marcando com a estequinha gravata as marcações na parte de trás, do lado. Pode apertar bem essa marcação, porque ela tem que ficar bem definida. E às vezes quando seca, ela pode perder, então marca bem. Aqui nessa parte eu vou fazer uma marcação só para saber o lugar certo onde eu vou encaixar o rabo de cavalo. Aqui eu fiz um rolinho com 2 gramas de massa e vou colocar aqui na franja dela. Fiz um rolinho menor com 1 grama de massa e vou colocar aqui também. Aqui eu peguei um pedacinho de massa e vou fazer essa partezinha que ela tem perto da orelha. E agora é só emendar tudo. Passa o pincel molhado na água, alisa bem para ele unir com o cabelo. Dá uma olhadinha na referência e vai vendo se tá ficando igual. Eu vou deixar essa água secar um pouco e vou fazer o outro lado da franja dela. A mesma coisa, tá? Já fiz os dois lados, já esperei a água secar e agora já posso começar fazendo as marcações. Vou fazendo a marcação com a minha estequinha gravata, vou dando uma olhadinha na referência e vou marcando.
Aqui você tem que reforçar bem a marcação que a gente fez, ó, que já perdeu. Passa bem a estequinha e aqui aperta para a gente poder colar o lacinho do rabo de cavalo. Eu tenho aqui 3 gramas de massa e vou fazer o lacinho do rabo de cavalo dela. Aqui no lacinho dela, você vai apertando assim, ó, o pincel de borracha, para parecer que o lacinho tá amarrado no cabelo. Para fazer o rabo de cavalo dela, eu fiz aqui uma bolinha, uma coxinha, aqui tem 8 gramas de massa, e vou modelar o rabinho. Vai passando a estequinha de borracha e vai fazendo as marcações de fio. Agora é só colar e ajeitar bem, dá uma olhadinha na referência para ver se ficou no mesmo tamanho e vai ajeitando. Eu vou começar a fazer o tênis dela. Eu peguei aqui uma bolinha de meio centímetro e vou colocar aqui em volta, né, do pezinho dela todo. Vou puxando a massa e vou encapando esse pezinho com essa massinha. Vai passando o dedo e vai deixando bem retinho essa parte e arredondada a parte da frente. O tênis dela é de cano alto, então eu vou colocar mais um pedacinho aqui onde é o tornozelo e vou emendar com o tênis. Aqui, ó, você pode fazer uma marcaçãozinha meio retangular onde a gente vai colocar o cadarço. É só passar a faquinha e ir marcando o lugar. Fiz uma bolinha, achatei e cortei no meio. Aí eu vou colocar aqui, ó, na parte de trás do tênis, uma parte em cada pé. Peguei aqui uma bolinha com meio centímetro, fiz um rolinho, achatei e vou colar aqui debaixo do tênis. Eu vou fazer aqui o detalhe que ela tem no tênis. Eu cortei uma fitinha de 3 milímetros e vou colocar aqui, ó, do lado dos 2 pés. E com a mesma fitinha, né, com 3 milímetros, você vai passar em volta do tênis todo para dar esse acabamento aqui do tênis. Para fazer o cadarço do tênis dela, eu abri aqui um rolinho bem fininho com a massinha branca e vou colocando aqui para fazer o cadarço.
Para fazer esse lacinho aqui, ó, que eu fiz do tênis, eu peguei a mesma fitinha, né, o mesmo fiozinho bem fininho e vou modelar um lacinho e só colar em cima do tênis dela. Eu vou fazer a calça dela. Eu abri uma massinha com 2 centímetros aqui de altura. Eu vou colocar aqui na perninha dela e vou modelar a calça. Eu tingi essa massinha com tinta xadrez azul. Aqui você vai apertando a sua faquinha entre as pernas para ir grudando uma massinha na outra. Você pode passar aqui o pincel de borracha para unir com um pouquinho de água e alisar bem. Vou cortar aqui um pedacinho que eu acho que ficou muito grande, então eu vou tirar com a faquinha. Para isso o corpinho tem que estar bem seco, tá? Quando você vai modelar a roupinha no corpo, você tem que ter deixado o corpinho secar pelo menos uns 2 dias. Vou puxar essa massinha para cima porque eu não quero que fique nenhum degrau aqui na hora que eu for vestir a blusa. Eu peguei aqui uma bolinha com meio centímetro e vou fazer a parte do bumbum dela, porque quando a gente coloca a calça, ela fica reta, então a gente precisa colocar um pedacinho de massa aqui para dar um volume, e é só emendar. Para dar o acabamento aqui, ó, entre a perna, eu coloco o algodão no palito molhado e vou virando para ele ficar bem redondinho assim, esse acabamento no meio da perna. Faz isso na parte de trás e aqui na parte da frente também. Com a faquinha você faz a marcação da barra da calça. E com a bolinha você achata e vai fazer o bolsinho que ela tem. E é só colar, passar água e colar. Aperta bem esse bolsinho para ele unir com a calça. E agora você pode fazer o restante das marcações que ela tem, aqui na lateral da calça, do bolso e da parte da frente do zíper. Eu peguei aqui um pedacinho de massa branca, abri, fiz aqui um cortinho da gola e vou colar na blusa dela. Mas vai ser só um pedacinho de massa mesmo, porque não vai aparecer essa blusa. Então você tem que unir bem com o corpo e com a parte de trás, para ele não ficar nenhum degrau na hora que a gente for colocar a jaqueta. Aperta bem, passa o dedo para ele unir bem com o corpo. E com um pedacinho de massa vermelha a gente faz a gola.
Para fazer a jaqueta, eu abri aqui uma massinha, ó, a parte de baixo mais grossa e a parte de cima mais fina. E vou colocar aqui em cima da calça. Eu tingi essa massinha de azul claro com um pouquinho de branco. Aí você vai colocando aqui na calça, apertando bem a parte de baixo, mas não deixa muito justa na parte de cima, deixa um pouco mais folgado. Para fazer a jaqueta, é bom você deixar a calça secando pelo menos de um dia para o outro, para não ter perigo de amassar. Aqui nas laterais você pode apertar e cortar. Corta todo o excesso de massa para não ficar com muito volume aqui nessa roupinha dela. Eu fiz aqui, ó, uma fitinha bem fininha com 3 milímetros e vou fazer o acabamento aqui de baixo da jaqueta. Você vai puxando massinha, a gente deixou essa parte um pouco mais grossa e agora eu vou puxando a massa um pouco para baixo para ela dar uma aparência que a jaqueta tá um pouco mais larga na parte de baixo. Então você vai com a agulhinha rodando assim, ó, para baixo e vai puxando massinha para baixo. Depois passa o dedo para alisar. Para fazer o bolso da jaqueta, eu peguei aqui um pedacinho bem pequeno de massinha, mais ou menos 1 centímetro de largura, e vou unir aqui com a jaqueta. Vou fazer a marcação do zíper aqui, então eu vou fazer um cortezinho aqui no meio dessa jaqueta para marcar onde eu vou colocar o zíper. Aqui eu vou abrir com a faquinha só um pouquinho o bolso para ele não ficar tão colado. Eu peguei um pedacinho de massinha branca, fiz uma fitinha bem fina e vou fazer o detalhe da cor da jaqueta. Aqui a jaqueta tem uma listra branca, então é só colocar aqui e apertar bem para ela unir com a jaqueta. Aqui no bolsinho, ó, tô colocando o pincel de borracha, apertando um pouco para abrir um pouco mais o bolsinho aonde vai ser encaixada a mão dela. Eu tô modelando a mãozinha, você modela no formato que ela vai ficar.
Você faz as duas mãozinhas. Eu fiz uma primeiro, deixei secar. E essa daqui, ó, só depois que eu fiz a blusa que eu vou conseguir colocar ela e vou deixar secando aqui no lugar para ela já secar no formato que eu quero. Eu vou fazer a manga da blusa dela. Eu deixei a mãozinha secando de um dia para o outro para poder vestir. Aquele bracinho que eu acabei de fazer eu também vou deixar secar. Eu não posso vestir enquanto ele estiver molhado porque vai deformar. Aqui eu peguei um pedacinho de massinha e vou fazer o acabamento aqui do punho. Com a agulha você vai fazer essa marcação de dobra que ela tem no meio do braço. E com um pedacinho de massinha amarela você vai fazer outro detalhe da jaqueta dela, que é outra listra amarela. Você vai fazer isso igual nos dois bracinhos. Agora é só passar cola e colar na posição certinha que ela tá. É só dar uma olhadinha na referência. Aqui eu coloquei um pedacinho de massinha cinza e vou fazer o zíper. Coloquei um pedacinho bem pequeno para fazer o fecho também do zíper e a gola. Para fazer o Walkman que ela tá segurando, né? Eu peguei um pedacinho bem pequeno de massinha cinza, 1 centímetro mais ou menos. Eu fiz um quadradinho, coloquei um quadradinho de massinha preta para fazer que é a fita e vou fazendo os detalhes que ela tem. Vou fazer 2 buraquinhos aqui da fita. Fiz um rolinho, ó, com a massinha cinza para fazer o fone de ouvido. Aí você modela 2 bolinhas para fazer a parte do fone. Eu fiz mais 2 bolinhas pequenas para fazer o detalhe e vou colar aqui no fone de ouvido. Você já coloca no pescoço dela para secar já na posição certa. Agora é só colocar o fiozinho do fone de ouvido, montar, né, o fiozinho e deixar secar. Eu fiz um fiozinho bem fininho e colei aqui no Walkman dela. Agora eu vou colar esse Walkman no corpo, só passar cola e colar e emendar o fiozinho do Walkman com o fiozinho do fone de ouvido. Então ficou pronta a roupa da Max. Vou fazer o furo aqui da cabeça dela, bem no meio aqui da cabeça. Deixa secando, tá? Antes de montar esse corpinho. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueça de ativar o sininho para ficar sabendo as próximas aulas que eu vou colocar aqui no canal. Muito obrigado por vocês terem assistido e eu te vejo na próxima aula.